tudo bem. Então, primeiro, seja muito bem-vinda, Andréia, nessa live. Muito obrigada pelo ter aceitado o convite de participar. E queria primeiro, assim, só para o pessoal te conhecer, queria primeiro que tu só te apresentasse, falasse teu nome, falasse de onde tu é e quem são tuas cachorras, né? E é mais de uma, então só fala aí pro pessoal saber quem tu é. Então, tá bom. Então, oi, pessoal. Mônica, obrigada pelo convite. Achei bem bacana. Então, meu nome é Andréia. Eu moro em Florianópolis atualmente. Eu tenho 3 cachorrinhas. Tenho a Luísa, que vai fazer 2 anos essa semana, porte médio. Tenho a Laura, tem 4 aninhos, porte pequeno. E a Paçoca, com uma idade... É bem você, filha. A idade dela a gente não sabe bem, 5 ou 6 anos, provavelmente. Porte pequeno também. Porte pequeno. Queridas. São umas fofinhas aí, tuas filhas. E elas são maravilhosas, né? Depois tu mostra pro pessoal, com certeza vai querer ver o teu trio. E então, assim, conta. Eu queria que tu contasse, assim, para o pessoal que tá na live, né? Me conta. Quando tu pegou as tuas cachorrinhas, né? Tu pegou elas, acho que primeiro uma, depois a outra, depois a outra. Quando tu adotou elas, assim, qual era assim, teu objetivo como mãe de pet, né? Porque eu sei que às vezes a gente pega um cachorro e a gente quer para ser um filho. Eu, pelo menos, quando adotei os meus cães, era pra ser tipo meu filho, uma companhia pra minha vida, para ir pra cima e pra baixo comigo. Então, como é que foi pra ti? Tu tinha algum sonho? O que tu gostaria de fazer com elas? O que tu tinha em mente quando tu adotou tuas cachorrinhas? Então, eu tinha, na verdade, quando eu e meu marido começamos nosso relacionamento, ele tinha uma cachorrinha que era uma anjinha, assim, a gente levava ela para todo lugar, ela era bem tranquila. Então, eu tinha essa percepção de ter cachorro, né? Que ter um cachorro era isso, levar para todo lugar, fazer absolutamente tudo junto, ir para restaurante, ir para barzinho à noite, viajar, sempre, né, com o cachorro. Aí adotamos a Laura. A Laura conseguimos manter esse ritmo, ela é um cachorro bem tranquilo, bem calmo. E aí a Luísa chegou e virou nossa vida inteira de cabeça para baixo, né? A Luísa é um cachorro bastante ansioso, ela é reativa, então a gente não consegue fazer nada disso com ela, né? Assim, claro, hoje já estamos evoluindo, mas assim são situações que a gente não consegue fazer. E aí, mais recentemente, esse ano, a gente adotou a Paçoca. E aí foi assim, tipo, a carimbada de que a gente não ia mais poder sair de casa e fazer coisas em família. Assim, a impressão que nós tivemos, né? Porque a Paçoca é um cachorro reativo, às vezes é violenta também. Então, foi assim, foi um balde de água fria, né? A gente queria para levar para tudo quanto é canto, viajar, fazer trilha, enfim, essas coisas que a gente gosta e infelizmente a gente teve que parar com tudo. Sim. E assim, antes da gente. Na verdade, antes, não, me conta como é que era assim a tua vida com elas, né? Principalmente a questão do passeio, porque, enfim, eu sei que a situação com a Luísa, principalmente, era muito caótica, né? Eu sei que tu não estava conseguindo passear mais com ela, com a Paçoca, eu sei que também era bem complicado. Tu falou que ela às vezes ficava violenta, né? Era muito reativa. Como é que era a tua vida, assim, com elas? Como é que era o passeio? Como é que era não só o passeio, mas também dentro de casa, que eu sei que tu também tinha questões dentro de casa com elas antes de tu conhecer o mestre do TFP. Quais eram os problemas que tu tinha com elas, assim? E como é que tu te sentia com tudo isso? Então, era muito frustrante tudo, né? Então, começando com a Luísa, a gente ficou com ela 1 ano antes de adotar a Paçoca, ela já tinha 1 ano, né, quando a gente adotou a Paçoca. Então, assim, a Luísa é um cachorro grande, né? Ela tem quase 20 quilos, então um cachorro de 20 quilos que ficava assim, gente, eu sempre digo que ela não latia, ela gritava. Do momento que a gente pegava o equipamento até o momento que a gente voltava para dentro de casa. Ela latindo assim constantemente, não estou exagerando, constantemente, e ela puxava o tempo todo. Então era extremamente frustrante. A gente sempre ia passear com elas no final da tarde e chegava assim 4, 4:30, eu começava a ficar com dor de estômago. Sabe, às vezes eu queria me enrolar no trabalho, ficar mais no trabalho para ficar muito tarde
e não ter que sair com elas. Então, era uma situação que eu queria evitar ao máximo, porque eu sabia que ia ser um estresse total. E depois, voltando para casa do passeio, né, eu tava tão estressada com toda a situação que eu não queria nem ficar perto dela, sabe? Aquele momento de final do dia, de às vezes ficar ali pertinho, sei lá, no sofá, vendo um filme, eu já não queria ficar perto dela, muitas vezes, porque era muito estressante, assim. Eu eram situações assim que hoje, olhando para trás, eu não sei como que a gente aguentou tanto tempo, né, passando por isso. Bem difícil. E aí, quando a gente adotou a Paçoca, até ela, enfim, tem vários traumas, né? No começo não era assim, mas depois também. Ela começou a puxar muito, aí começou a reagir para praticamente tudo, tentava morder as pessoas na rua, se via outro cachorro, ela ficava enlouquecida. Do tipo de eu ter que juntar no colo e sair correndo com ela no colo, porque eu não ia conseguir tirá-la da situação. Tipo, um cachorro de 5,6 kg, né? Então era bem difícil. Então, só a Laura que salvava, querida. E mesmo assim a Laura puxava porque ia na onda das outras, né? Mas se formos comparar, a Laura não tinha esse tipo de problema. A Laura antes era mais tranquila, mas aí quando saía junto ali, depois que teve as outras, aí ela começou também a ficar puxando, começou a ter alguns problemas. Puxando. Não me ouvia também, igual as outras. Então, acabou que ela entrou junto pro adestramento depois. Uhum. E assim, tu falou que era... tu falou que quando tu tava, antes de pegar a Paçoca, né, que tu passava por essa situação com a Luísa ali, que tu ficava se enrolando há mais um tempo no trabalho, ficava começando a ficar, né, assim, ansiosa, ansiosa no mau sentido da coisa, né, não ansiosa de feliz, ansiosa no mau sentido, antes de ter que sair pro passeio, de voltar e não querer ficar perto dela. Isso era antes já da Paçoca, e aí depois a Paçoca chegou, e aí o negócio foi isso, só pra eu me situar, acho que eu me perdi na informação Não, só. sim, foi isso mesmo. Já era extremamente caótico e a Paçoca, eu não sei nem dizer se piorou, gente, porque assim era tão horripilante sair passear com elas. E aí a Paçoca foi assim, ó, uma cerejinha no bolo, né? No mau sentido. Sim. No mau sentido. Que aí assim a gente começou a ter mais alguns problemas, porque, por exemplo, a gente saía muito de carro e ia até um parque lá na cidade onde a gente morava. E a Paçoca, ela tem, né? Às vezes ela é agressiva, então às vezes acontecia ali umas coisas dentro do carro, né? A Paçoca tentava às vezes morder a Luísa e a Luísa se defende, um cachorro grande, né? Então, assim, piorou bastante. O nosso passeio, assim, dificultou muito a nossa vida. E era o horário que a gente tinha para sair com elas, né? Então a gente saía com todo mundo junto. E era completamente caótico sempre. Todas as vezes, não havia exceção. O caos era a normalidade. Meu Deus do céu. E assim, essa situação que tu falou, a gente ia de carro tentar levar num parque, era tranquilo de ir de carro até lá? Nossa, não. Não. Não, assim, eu acho que era ainda a pior parte era o carro. Se for assim comparar, era ainda pior. Porque era uma gritaria. A Luísa, há um tempo atrás, às vezes chegou assim a pular, né, para fora do carro, assim, mesmo presa com equipamento e cinto de segurança, chegou a pular fora do carro. O carro Então, andando? o carro andando. Assim, gente, aconteceram coisas que ela já chegou a estourar a guia, assim, guia super reforçada. Até tava olhando uma que eu tenho guardada essa semana. Um negócio super firme, assim, ela conseguiu arrebentar, sabe? De tanto que ela puxava. E aí, a Paçoca nunca aconteceu uma dessas porque ela é pequenininha, mas pular para fora do carro ela já tentou também. A Paçoca Meu já Deus. tentou. E essa guia que estourou, como é que tu fez daí? Tipo, tu conseguiu pegar ela? Sim. Na hora, tava eu e meu marido, e na hora eu dei um grito, assim, de desespero, porque eu sabia que ela ia sair correndo e eu nunca mais ia pegar ela, né? Porque ela era assim. Eu dei um grito no meio da rua que ela só se abaixou, assim, tipo, ela se assustou, na verdade, com o meu grito, né? Aí a gente conseguiu juntar ela, fizemos uma gambiarra e voltamos para casa, né? A gente tava perto de casa, então no fim deu tudo certo, mas Meu Deus. difícil. Meu, assim, eu imagino que
enfim, acho que todo mundo que tá aqui, tá numa live aqui participando do aquecimento da jornada do cão reativo, passa algum tipo de perrengue com o seu cão reativo, né? Às vezes o perrengue muda um pouquinho, mas eu acho que os sentimentos são os mesmos. Pelo menos eu me lembro muito dessa situação quando eu passava por isso, né? Nunca aconteceu dos meus cães pularem da janela, tá? Do carro, mas já aconteceu de se soltarem, já aconteceu, né, várias situações de brigar. E era esse sentimento meio de uma frustração muito grande de sentir assim, de que, caramba, tudo que eu faço nada dá certo, eu não saio do lugar e é cada vez pior, e uma bola de neve, e, e ansiedade, frustração e uma tristeza, porque assim, toda a expectativa que eu tinha com um cachorro, em pegar um cachorro, foi frustrada. Então, eu imagino que, tanto para ti quanto para o pessoal que tá na live, deve ter algum. A pessoa deve estar se sentindo assim, né? Muitas mães de pet se sentem desse jeito, frustradas, tristes, chateadas. E aí eu te pergunto, no meio de todo esse caos, acho que é uma boa palavra para descrever, né? No meio de todo esse caos, o que é que o que é que te fez perceber que, tá, não, eu não tô conseguindo dar conta sozinha, eu preciso de conhecimento para resolver isso, eu preciso ir atrás de outra solução, porque do jeito que eu tô fazendo não tá dando certo. Como é que foi esse processo para tu sair e buscar uma ação, né? Tentar resolver isso. Então, assim, ainda com a Luísa, né? Quando ela tinha menos de um ano, ela, assim, a Luísa sempre, a gente adotou ela, ela foi resgatada com mais ou menos 45 dias, né, da rua. E ela sempre deu sinais de que ela ia ser apocalíptica. Ela sempre foi assim. É uma boa palavra para descrever a Luísa. Querida, ela é um docinho, gente. Mas ela sempre foi um cachorro assim com muita energia, muito mais energia do que a gente conseguia gastar com ela, né? Então a gente procurou um adestrador, né, na nossa cidade. Ele veio até nossa casa, ele quis conhecer o ambiente, entender sobre a alimentação dela e tudo mais. E ele me disse assim, duas coisas. Ele disse que primeiro, que se eu não agisse rápido, ela ia começar a comer todos os meus móveis dentro de casa. Isso nunca aconteceu, a Luísa nunca estragou absolutamente nada dentro de casa. E outra coisa que ele me disse que adiantaria eu adestrar só ela, porque os comportamentos dela não iam melhorar se eu não adestrasse as três. Só que eu não tinha queixas das outras duas. E aí ia ficar um valor exorbitante e a gente decidiu não fazer, né? Aí a gente encontrou outro adestrador, fizemos uma sessão, enfim, de treino, que foi horripilante para a Luísa. Ela ficou completamente apavorada e deu a impressão dela estar obedecendo, mas era porque ela estava apavorada, né? E aí piorou muito o passeio dela, assim. Já era caótico, ficou muito pior. E aí a gente desistiu do adestramento por um tempo. Tu te lembra o que ele sugeriu, assim, para o pessoal até saber, para não replicar, para se daqui a pouco. Porque tem muitas orientações que são comuns aí de adestradores para o pessoal saber e daqui a pouco já ficar alerta para não repetir, né? Sim, então, a primeira coisa é que ele disse que. A gente comentou, né, que ela ficava muito ansiosa para sair de casa já. Ele disse que era pra gente colocar o equipamento nela, de passeio, meia hora antes dele chegar e não falar mais com ela. E ignorar completamente a existência da Luísa. E foi meia hora, assim, muito difícil. Eu cheguei a me trancar no banheiro porque eu ia chorar na frente dela. Porque ela chorava, ela resmungava, ela vinha, caminhava até a porta e vinha até a gente, tentava chamar atenção e chorava, 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 chorava. E a gente ignorando ela, né? Aí até que ela cansou e deitou. Aí ficou exausta, né, coitadinha? Sim. Poxa, 30 minutos chorando, meu Deus. Bem triste. Aí quando ele chegou, a Luísa, ela ama pessoas. Ela é apaixonada por qualquer pessoa. Ela quer ir com todo mundo. E aí quando ele entrou, ela foi pra cima dele, ficou de pé, enfim, ali, né, queria carinho, atenção. E ele começou a gritar com ela. Assim, tipo, de xingar mesmo, de mandar sair. E, enfim, sabe? Quando ela vinha, ele virava de costas para ela não conseguir ter acesso a ele. E aí ele sentou e ela ficava ao redor e tentava subir no colo, enfim, como ela ainda faz até hoje. E ele mandou a gente trancá-la dentro do banheiro, porque ela tinha que aprender
a conviver com as pessoas. Isso foi o que ele falou. Aí ela ficou dentro do banheiro chorando, latindo. Aí quando ela parou, ele disse pra gente liberar ela. Ela voltou quietinha, dali a pouco começou de novo querer colo dele, brincar. Ela foi pro banheiro de novo. E aí na volta, né, depois da segunda vez, ela não foi mais perto dele. Ela já, assim, já fez essa associação super negativa, né? E aí na rua, e aí saímos pra rua, né? O que ele falou pra rua pra gente fazer era assim, se ela puxou para um lado, começou a puxar, né? Enfim, ela começou a puxar aqui, era pra gente ficar parado até ela voltar pra gente, pra ela perceber que não era pra puxar. Se ela queria ir para um lado, era pra gente ir pro outro. Então, que nem um João Bobo no meio da rua, né? Uma outra coisa, eu lembrei, inclusive, esses dias dessa situação, que como ela era meio descontrolada na rua, ela ia para um lado, ia para o outro, e às vezes ela enrolava na gente, né? Ele dizia que não era pra gente desenrolar ela era para ficar parado, que se ela tinha conseguido se enrolar, ela tinha que dar um jeito de se desenrolar sozinha. Meu Deus. Assim. Aí, ok, né? Aquele dia com ele, o passeio foi, ficamos bem felizes, empolgados até. Aí Você fomos tá pra casa. apavorada, tadinha, né? Meu Deus. Hoje eu vejo que sim, na época eu não tinha essa visão, né? Ela estava apavorada. Tu acha que tu não tinha essa visão porque tu não tinha nenhum. Tu tinha tido. Ele tinha te passado alguma orientação sobre linguagem canina? Ou não? Eu nem sabia que essas coisas existiam, né? Até entrar para tutora faixa preta. Então, eu não tinha esse conhecimento. Então, eu cometi muitos erros por não ter conhecimento. E aí foi assim, isso foi no domingo, né? Que a gente fez essa sessão. Aí eu já não estava mais saindo com ela, né? Porque eu não conseguia mais segurar ela. Eu tive uma lesão de uma queda, enfim, no braço, então eu estava ainda em recuperação, eu não tinha força, não ia conseguir. Aí na segunda, meu marido saiu com ela tentando aplicar as coisas e ele disse que no começo do passeio ela até respeitou, depois não mais. E no outro dia, na terça-feira, aí o negócio desandou. Aí piorou tudo. Assim, todos os comportamentos que a gente não gostava se potencializaram demais. Assim. E aí a gente viu que não ia dar certo com ela, não era. A gente achou que ela não ia ter jeito, não falamos mais com a adestradora e deixamos por isso. Aí e até que a gente ia se mudar, e aqui uma cidade maior, enfim, a gente sabe que tem muito movimento, e aí a gente começou a procurar, né, enfim, sobre adestramento por causa disso, né, por causa da mudança e tudo mais. Aí foi quando, graças aos céus, nós se encontramos. Querida. E assim, tu falou ali que tu tinha tido uma lesão, não foi com ela que tu te machucou, né? Ou foi caindo, tipo, passeando com ela? Não, eu caí sozinha, gente. Eu sou um Tá. ridículo, inclusive, mas eu me machuquei feio. Meu Deus. Então, aí, enfim, eu não tinha como segurar ela, né? Se ela desse um tranco, que era comum, ela ia fugir. Eu ia cair, ela ia fugir. E aí, só o teu marido que passeava com ela, ou ele passeava só de vez em quando? Ela chegou a ficar algum período sem passear por conta de todo esse caos? Não, ela ia. A gente levava ela, na verdade, meu marido, né? Às vezes eu ia junto, mas, enfim, só por companhia. Ela ia, a gente ia todo dia, não sei quando chovia, né? Mas a gente insistia até a gente pensar, um dia, né? Um dia ela se acalma. Ela vai crescer, ela vai ficar mais velha. Então... Que interessante. Tu tinha essa ideia, assim, de que, tipo, é uma fase que vai passar, que ela vai aprender sozinha? Tu tinha essa percepção? Tu tinha essa impressão? Eu tinha. Ainda mais porque nós tínhamos outras duas tão calminhas, né? Pensava, não, é normal um cachorro ser calmo. Então ela só ainda tá com aquela explosão de bebê ainda, né? De ser muito novinha. Mas não era isso, né? Não era essa a questão. Sim, infelizmente não é. E até é bem curioso que tu trouxe isso, porque é bem comum, assim, eu vejo que muita gente, às vezes até no direct, caixinha de perguntas, né? Às vezes o pessoal pergunta pra mim assim, será que eu preciso fazer alguma coisa? Será que eu preciso fazer algum treino? Será que eu preciso fazer adestramento? Será que eu preciso fazer alguma coisa com o meu cachorro? Será que ele não vai aprender sozinho? Será que ele não vai passar? Né? Não vai, gente. Oh. Não vai passar. Ele não vai aprender sozinho. Pois é.
E pior é que às vezes pode até piorar, né? Dependendo. Sim. No caso da Luísa, se a gente tivesse agido antes, né? Eu acho que a gente não teria passado pelas situações que a gente passou. Sim. É complicado. Eu imagino que tu tenha esse sentimento, assim como eu tenho também, de um certo arrependimento. E não tem como a gente mudar o passado, né? Mas é um certo arrependimento das coisas que, pelo menos eu tenho alguns arrependimentos das coisas que eu fiz com os meus cães, de tipos de treinamento, seguir a orientação de adestradores ali, dar tranco, correções, enfim, broncas, punições, é um grande arrependimento, assim, mas também ao mesmo tempo eu não tinha conhecimento, né? Então, acho que o conhecimento liberta a gente pra gente conseguir ajudar os cães. Sim, com certeza. Mas é bem isso mesmo de eu... Seguidamente eu penso, gente, assim, por que eu fiz isso? Né? Ao mesmo tempo que, como você disse, eu tento não me culpar, né? Hoje eu não faria mais, mas... Ai, é difícil, né? Eu poderia ter criado algum trauma que ia ser muito difícil de reverter no meu cachorro. Então, ainda bem que não aconteceu, mas podia ter acontecido. Mas que bom que tu percebe, assim, que tu... A Thaline mandou que parece que a Andrea tá contando a minha história com a minha Ana Lua. É mais comum do que a gente imagina, né? Eu, inclusive, antes de entrar para o Tutora Faixa Preta, eu morria de vergonha, assim, de sair com a Luísa, porque eu achava... Porque na rua, assim, tinha gente passeando com os cachorros e só a minha que latia, só a minha que fazia escândalo e queria pular em todo mundo. Era só a minha que chamava a atenção do prédio todo quando a gente saía, mas não é só a minha. Né? Hoje eu vejo que não é só a minha. Isso é muito comum, na verdade. Então, é um pouco reconfortante saber que não é uma falha nossa, né? Esse tipo de comportamento também. Total. Não, isso é muito bom que tu trouxe esse ponto. E até eu quero ressaltar aqui para todo mundo que tá aqui assistindo essa live que o teu cachorro, independente, que nem eu e a André falamos aqui, a gente cometeu muitos erros, né, com os nossos cães. E hoje a gente tem consciência de que são erros. Mas no passado a gente não tinha. Então, hoje, o que tu tá passando com o teu cachorro não é culpa tua. Se algum adestrador te disse, teu cachorro é assim porque tu não tem pulso firme. Teu cachorro é assim porque tu é ansioso, ele pega a tua ansiedade. O teu cachorro é assim porque tu não é o líder, porque tu não sei o quê. Esquece essa baboseira de líder. Não existe isso, tá? Então, não, teu cachorro é assim porque tu não é dominante, porque ele tá achando que ele pode mandar. Esquece. A culpa não é tua. Pode falar, André, pode falar. Não, eu acho engraçado hoje escutar essas Hoje coisas. a gente, né, hoje pra gente parece tão banal. É revoltante, mas é engraçado. Chega a ser revoltante, né? Que em pleno 2023, cara, nós estamos quase em 2024, e tem adestrador pregando esse tipo de coisa, cobrando caro, né? Cobrando muito caro para te dar uma informação que tá não só equivocada, que não só vai piorar outro problema, que já foi, que tá totalmente desatualizado, esse negócio de dominância, de líder, isso aí é o tipo de informação que foi desbancada na década de 90. Gente, nós estamos quase em 2024. Passaram-se mais de 20 anos e que isso foi desbancado, que isso já foi retirado, né, e dito, isso não funciona, isso não existe. Fora que essa teoria é de 1960, 70, lá vai pedrada, muito tempo atrás. Então, assim, o que eu queria dizer antes da gente continuar a culpa não é tua. Se alguém te disse que a culpa é tua, a culpa não é. Tu não sabia, tu não tinha o conhecimento, tá? Mas essa situação que tu te encontra hoje com o teu cachorro é justamente por falta de conhecimento. E tu tá aqui hoje para quê? Para aprender. É por isso que tu te inscreveu na jornada e é por isso que eu preciso que tu participe das 3 aulas, porque eu quero te trazer conhecimento, eu quero te tirar dessa situação. Só que tu só vai sair desse buraco aí, desse caos, que alguém até comentou aqui é um caos. Tu só vai sair desse caos com um conhecimento. Ninguém pode fazer isso por ti. Que nem a Andrea falou, tu vai chamar um adestrador, trazer um adestrador para tua casa, pagar caro para o cachorro só se comportar, entre aspas, aqui, né? Porque a maioria das vezes o cachorro se comporta porque tá apavorado, tá com medo, e daí sai e nada funciona. E piora o problema. Então, tu não tem que trazer um adestrador para dentro da tua casa, tu tem que adquirir o conhecimento para tu ajudar o teu cachorro.
Eu acho que às vezes a gente acha que a gente não é capaz, mas eu não sei o que tu acha hoje, André, mas eu sempre considero a própria mãe de pet, né, a tutora ali, a melhor pessoa para ajudar o seu cachorro, né? Eu não sei o que tu acha disso. Eu concordo totalmente. E além de ser melhor, é muito gostoso. É uma sensação inexplicável. Você mesmo ensinar teu cachorro e criar esse vínculo que é diferente. O vínculo com as três, depois que a gente começou todos os treinamentos, mudou muito para melhor. A gente já tinha uma ligação muito forte e agora eu não sei nem explicar. Assim. Dá vontade de chorar quando eu penso. A melhor coisa. É muito bom, né? Eu sempre acho que a gente. Eu sempre acho que a mãe de pet é a melhor pessoa para treinar o seu cachorro, porque quem é que conhece a Luísa melhor do mundo? Eu, né? Tá aí. Quem conhece melhor a paçoca do mundo? Tu. Né? Então, assim, eu acho que às vezes é uma coisa que às vezes a gente não pensa, mas a gente é a melhor pessoa para ensinar o nosso cachorro. E daí eu queria te perguntar em relação a ter ensinado o teu cachorro, duas cachorras, né? Não é uma só, a gente falou aqui da Luísa, mas temos a dona Paçoquinha também para conversar, vou querer saber mais dela também, que tu conte mais pro pessoal. Mas quero que tu conte das duas, conte de todo mundo, tá? A Laurinha também tá tendo progressos aí. Quero saber, depois de todo esse caos, todo esse estresse que tu passou, essa frustração, essa ansiedade aí, essa tristeza, como é que foi, assim, depois do curso Tutora Faixa Preta, o que é que tu conseguiu conquistar com as meninas? Se tu pudesse, assim, listar pra gente. Ai, tantas coisas boas, tantas coisas maravilhosas. É uma coisa que com a Luísa, primeiro que hoje eu saio com ela. Eu saio sozinha com ela e isso é maravilhoso. E eu consigo sair de chinelo. Eu antes era todo um preparo para sair com a Luísa, assim, gente, era caótico realmente. Porque assim, eu pensava em tudo. Primeiro eu ia com tênis bom, assim, que se ela me puxasse eu conseguia dar uma freada com o tênis. Aí eu pensava na calça que eu ia usar, tipo, se a Luísa me foge, eu tenho que sair correndo atrás dela. Eu pensava na roupa que eu ia estar usando. Então era todo um esquema para sair de casa com ela. Hoje eu tô aí de boa ali, não tenho nada pra fazer. Vamos dar um passeio. Pego a guia, coloco nela e embora. Assim, do jeito que eu tô. Isso é uma coisa muito legal. Né? A gente consegue passar por muitas situações que antes ela ficaria completamente descontrolada. Hoje ela consegue lidar super bem. Ela consegue farejar. Antes ela não farejava, né? Ela ficava puxando o tempo todo. Só nas pastas de trás, né? Ela ficava assim puxando. Hoje ela caminha calma, ela fareja, ela explora bastante, né? Ela começou a aceitar comidinha na rua, ela me procura, né? Antes ela nem me ouvia, parecia que ela ficava aquela surdez momentânea do passeio. E hoje eu falo com ela me olha, né? Se a gente vai num lugar mais tranquilo, eu consigo tipo, sentar ali com ela, segurando o equipamento, ela fica ali ao meu redor. Então mudou bastante coisa. Parece outro cachorro, a Luísa. E tu tinha falado antes que ela latia do momento que tu pegava a coleira até o momento da volta. Isso continua igual? Como é que tá? Não é mais assim. Ela late, sim, tá? Não posso dizer que ela parou, mas em situações bem mais pontuais, né? Então, às vezes uma situação realmente é mais difícil, às vezes um cachorro muito perto. Aqui perto de casa tem muito cachorro, então às vezes acaba sendo um pouco difícil para ela. Mas, de modo geral, ela não faz mais isso, ela não late mais. Eu consigo ter um passeio agradável e eu consigo voltar para casa sem estar estressadíssima com ela, né? Então, consigo aproveitar o passeio e ela também consegue aproveitar. Né? Porque antes, quando ela voltava para casa, ela ficava ofegante, assim, às vezes por 40 minutos até conseguir se acalmar. De tão estressada que ela estava também. E hoje não, ela chega em casa, toma a aguinha dela, tira o equipamento e tudo certo. Que legal, que legal. Até foi bem interessante que tu trouxe esse ponto aí em relação aos latidos, que eu acho que é bem legal ressaltar, porque até para o pessoal não criar uma expectativa errada, sabe? Quando a gente tem um cachorro reativo,
Eu recebi ontem, inclusive, uma mensagem de uma pessoa no meu direct dizendo: meu cachorro é reativo, ele late muito no passeio. Me dá uma dica para eu resolver o problema? A mensagem não era exatamente essas palavras, mas tinha assim, meu cachorro reativo, late o tempo inteiro no passeio, e a pessoa literalmente pediu: me dá uma dica para eu resolver, né? A pessoa me pedindo isso. E aí eu falei pra pessoa, tipo, eu não tenho uma dica para te dar. E até por isso que a jornada é uma série de aulas, porque a questão isso é um processo, né? Então acho que é bem legal tu ter trazido esse ponto para o pessoal entender que assim, tu tava numa situação extremamente caótica, tu já conseguiu ter um passeio bem mais agradável, tranquilo lá. Ela ainda tem dificuldades pontuais e tu tá trabalhando para melhorar. Vocês já tiveram um salto gigantesco, mas é um processo, a gente não é, a gente tá falando de um bicho, né? De um ser vivo, não é um robô que eu vou lá, aperto um botão, um computador que aperta um botão e pronto, resolveu e reiniciei o computador, né? Então acho que é É bem. bem assim. E é um processo, né? Tem dias bons, né? Altos e baixos, tem semanas que são treinos espetaculares, outras nem tanto, mas de modo geral a gente evolui. E Isso evolui do aí. jeito certo, né? Se eu chego a ficar uma semana sem fazer treino nenhum, quando eu retomo os treinos, ela não esqueceu, ela sabe, ela realmente aprendeu a fazer as coisas, né? Então, isso é muito, muito legal, é muito bacana ver eles aprendendo as coisinhas novas, é bem legal. Aham. Não, eu acho isso muito massa. E é legal também que tu falou isso. Eu quero te perguntar que tu acha em relação a isso, tá? Porque assim, bom, hoje tu já sabe, e agora eu vou contar aqui pro pessoal que tá na live também, mas um cachorro reativo, um cachorro ansioso, um cachorro que é medroso, ele aprendeu a se comportar dessa forma, certo? Uhum. Assim como o cachorro aprendeu a ser reativo, a ficar latindo, a morder, a pular nas pessoas, a tentar atacar outros cães, a ficar com medo, fugir, enfim, assim como ele aprendeu tudo isso, ficar super ansioso ali para sair para o passeio, eu queria saber o que tu diria para quem acha que o seu cachorro não aprende, né? Porque dito que isso é aprendido, o que tu diria para quem acha que o seu cachorro não vai aprender a ficar tranquilo? Que ele vai aprender, esquece isso. O cachorro aprende independente da idade também. A Paçoquinha mesmo tem talvez uns 5, 6 anos, um cachorro que viveu negligenciado a vida toda. Depois eu conto mais, mas a Paçoca não sabia nem correr quando nós adotamos ela no início do ano. E ela tá tendo, assim, uns avanços absurdos. E ela é um cachorro extremamente ansioso, é um pouco mais difícil, às vezes, de ensinar coisas novas para ela. Mas ela aprende. Eles aprendem e eles nos surpreendem muito, na verdade. É só dar uma chance para eles e para a gente também, né? A gente se permitir passar por todo esse processo junto com eles. Então, eles aprendem com certeza. Que legal. E hoje tu diria assim, tanto com a Paçoca, quanto com a Luísa, quanto com a Laura, tu diria que tu conseguiu ter cães mais tranquilos, tanto em casa quanto no passeio, assim, que tu conseguiu ter um passeio mais agradável com elas, conseguiu aproveitar, conseguiu dar uma vida feliz, uma vida tranquila, uma vida saudável para elas, que antes estavam caos, enfim. Com certeza absoluta, com certeza. Inclusive em casa, né? Antes até se tinha perguntado, eu acabei não comentando sobre, mas em casa também a nossa vida melhorou muito, né? E quando eu falo a nossa, realmente é de todo mundo aqui, minha, do meu marido e das três, né? Elas ficaram cachorros mais tranquilos, elas aprenderam a brincar de uma maneira mais saudável também, né? A Paçoca nem brincava, a querida nem sabia, né? A gente ainda tem alguns probleminhas com as brincadeiras dela, mas elas, elas aprenderam realmente a ter um convívio melhor dentro de casa também. E isso reflete em tudo, né? Na rua principal. Uhum. Opa, Então, peraí, você voltou. Ai, voltou, voltou? voltou. Voltou, tinha dado uma micro travadinha. Pode Ah, continuar. tudo bem. Então, assim, para tudo, até o momento de comer, às vezes a gente tinha alguns probleminhas, a hora de dormir era difícil. A Luísa é um cachorro enorme, então ela pulava, às vezes, em cima da. Assim, pulava, eu digo, ela ficava de pé em cima, né, para pegar as coisas de cima da mesa, e era muito difícil de tirar ela.
Então, essas pequenas coisinhas que às vezes a gente não dá bola, mas se tu soma no final do dia, te causou um baita de um estresse, né? Uhum. Então, a gente conseguiu resolver todas essas questões. E meio que foi uma consequência, assim, nem foram feitos treinos específicos para essas coisas, mas foi uma consequência dos treinos de reatividade, treino de passeio, né? Acabou refletindo muito positivamente no nosso dia a dia. Que legal, que legal. E assim, bom, antes, tem mais umas perguntinhas para te fazer, mas antes eu queria te perguntar que tu contou bastante sobre a situação da Luísa, né? Que era, tu tinha o passeio era mega estressante, tu conseguiu chegar num passeio tranquilo ali com ela. Mas em relação à paçoca, tu falou que a paçoca, quando chegou, foi meio que a cereja do bolo no caos, assim, né? E como é que foi essa situação? Porque eu sei que a paçoca tu falou que, enfim, era bem reativa e tal. Eu sei que ela tem várias questões. Então, como é que era, assim, antes a vida com a paçoca? Porque ela veio de uma situação diferente. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho sobre o caso dela, que é também... Acho que talvez o pessoal, talvez tenha gente que passe pela mesma situação aí, que tu tinha com ela, no geral. Ok. Então, assim, a paçoca, nós adotamos ela dia 7 de fevereiro desse ano. E quando eu vi ela o fotinho dela na ONG, eu falei, meu Deus, ela é muito bonitinha. E aí a gente resolveu adotar, conversamos com o pessoal, fomos conhecer ela. No dia, eu não conhecia, não entendia de linguagem canina. E eu pensei, meu Deus, que quietinha, que amorzinho que ela é. Na verdade, ela estava completamente apavorada, né? Estava muito assustada, né? Com pessoas. Paçoca, vem, amor. Desculpa, gente. Não tem problema, tá tranquilo, vida Ela, real. então, ela estava em um local com outros cachorros e pessoas desconhecidas, ela estava bem assustada. A gente levou ela para casa, tudo certo. Chegamos em casa, o caos começou. Paçoca já pulou tentando morder a Luísa. A Luísa foi se defender, as duas brigaram assim dezenas de vezes em 3 dias, né? Essa adaptação delas foi terrível, terrível. A Paçoca me mordeu, machucou feia a minha mão, né? E a gente não conseguia passar a mão nela de forma alguma. Assim, ó, fazer carinho na Paçoca, não, não dá, né? Então, ela nem ficava perto da gente, na hora de dormir ela se escondia. Se ela conseguia ir embaixo de alguma coisa, num cantinho, ela ia, ficava lá e não dava para chegar perto dela. Tipo, se tava frio, por exemplo, ela tava sem coberta, tinha que deixar desse jeito. Não dava para chegar perto. Ela levantava para morder a gente. Meu Então, Deus. era muito difícil. Ela estava muito magrinha também, né? Enfim, a gente não tem ideia da situação que ela passou, né? Antes dela ser resgatada, mas ela foi abandonada numa casa, né? O pessoal se mudou e deixou ela lá presa numa corda desse tamanho. Assim, a gente deixaram ela lá para que ela não conseguisse escapar, sabe? Ficasse, nem vou usar a palavra aqui, Ai, que horror. mas para que, né? Ela conseguiu roer a corda e daí, né? Ela sobreviveu por causa disso, na verdade. E aí, assim, ela era um cachorro que não sabia correr. As primeiras vezes que a gente saiu com ela, ela via as outras correndo e ela ficava, tipo, ela caminhava só mais rápido atrás. Ela não sabia como é que se corria. Aí depois ela começou a correr, ela jogava as patinhas de lado, assim, toda desengonçada, porque ela não sabia correr. Ela nunca tinha descido uma escada, ela não conhecia. A primeira vez que a gente foi descer a escada, ela travou no topo da escada e não desceu. E eu, tão natural, né? Com as outras, e fui, e ela travou assim, e não veio. Ela não desceu a escada. Ela tinha pavor, não conhecia, né? Nada. Ela era assim, gente, um bicho do mato, sabe? Essa expressão era paçoca. E mordidas, né? Ela mordia tudo. Às vezes ela tava, tipo, longe, assim, dela, uns metros, tu passava, ela saía correndo e tu mordia. Meu Deus, meu Deus. Uhum. E aí, depois que a paçoca, ela começou, acho que, ficar um pouquinho mais confiante, aprender um pouquinho das coisas, aí ela começou a reagir para tudo na rua, né? Mais para as pessoas, para cachorro, mas ela pulava em cima para morder mesmo. Ela passava por uma pessoa, tinha que bloquear porque ela pulava nas pernas para morder. Bem Meu difícil. Deus. E Ela puxando chegou, ela chegou a conseguir morder alguém? uma vez ela pulou num homem numa trilha e fez um furo na perna. Meu Deus. Uhum. Meu Deus. E A como é que gente, era assim? não Hã? sei, né? Com a gente, a quantidade de mordidas assim foi. Já nem sentia
mais dor, assim, de tanto que ela mordia, gente. E como é que era conviver, assim, como é que era o sentimento de conviver com um cachorro que te morde em casa e que morde as pessoas na rua quando está passeando? Ai, gente, era muito difícil. Muito difícil. Era porque, assim, eu falava, gente, eu nunca sabia o que ia acontecer. Era tudo muito instável. Então, eu não sabia se eu ia poder chegar perto dela à noite, se eu ia poder passar perto dela, se eu ia poder levá-la pra rua. Tipo, se eu encontrasse alguém na rua, o que ia acontecer. Então, era bem... A gente vivia, assim, agoniado o tempo inteiro, né? Naquela ansiedade de não saber o que vai acontecer com ela. Bem... Entendi. E, assim, ao mesmo tempo, assim, cortava o coração de pensar que se ela estava agindo daquela forma era porque ela devia ter passado por coisas terríveis, né? Sim. Então, para ser um cachorro, assim, com medo de qualquer coisa. E, assim, a gente vê que era de medo mesmo, né? Essas reações dela era tudo por medo. Ela ficava apavorada, assim, com qualquer coisa, gente. Até hoje começa a chover, às vezes é uma garoinha, ela fica... Hoje já tá muito melhor, mas ela ficava apavorada Tadinha. com qualquer coisa, então... E daí ela mordia. Pobrezinha. Bem difícil. E como é que foi depois do Tutora Faixa Preta? Como é que ficou a situação da Paçoca depois Ai, disso? gente. Ai, a Paçoca hoje é meu xodozinho, né, filha? A gente começou a treinar ela faz pouquinho tempo, na verdade, né? Mas ela... Hoje em dia eu consigo chegar nela em qualquer momento, fazer carinho, né? Claro que sempre respeitando, né, o espacinho dela. Ela... De manhã ela acorda, quando começa a nascer o sol, ela pula na cama comigo e fica de conchinha, ela deita no meu braço e dorme. Uma coisa que eu jamais imaginei que ia acontecer. Ela chega a roncar no meu braço. Aí eu fico emocionada, gente, porque não dá para acreditar que é o mesmo cachorro, né? Ela adora ficar junto, ela chama para brincar, ela começou a brincar agora faz um mês e pouco. Ela começou a querer brincar, tomar a iniciativa de vir chamar para brincar. Então a gente brinca com ela, corre, é espetacular. Assim, ó, é uma delícia. A gente se esfrega nela, consigo dar beijinho, consigo aparar os pelinhos das patinhas dela, que, né, antes era uma situação inimaginável, que eu ia chegar perto dela com uma tesoura, Deus me livre, né? E hoje eu consigo fazer de uma forma muito tranquila. E eu sei que ela não vai me morder, ela não morde mais, né? A gente. Na rua, às vezes acontece ainda umas situações, mas com a gente tá outro cachorro, assim, tá uma fofurice. Que legal, que incrível. É muito linda a história dela e ver o progresso, assim. Eu lembro que ela. Enfim, eu me lembro de tu relatar que ela mordia vocês, né, que era toda essa situação e que agora, recentemente, acho que faz poucas semanas que tu até me mandou a foto dela deitadinha dormindo no teu braço, né? Sim, Coisa mais uma linda. coisa mais linda. É, aquela foi mês passado, eu acredito que foi. Eu tava deitada no sofá, ela simplesmente pulou e veio se esfregando assim. Ergui a coberta, ela deitou embaixo e dormiu. Foi a primeira vez. Eu comecei a chorar, né? Mandei mensagem pra Mônica, toda emocionada. Ai, gente, foi. São, assim, essas coisas que fazem tudo valer a pena. Então, hoje, meu Deus do céu, saber que a gente tá conseguindo fazer ela se sentir melhor, né? E com certeza ela tá mais saudável e mais feliz. Não, Me com parece certeza. mesmo. Muito mais feliz, muito mais saudável, mais relaxada. Que legal, que incrível ver. E assim, até tu falou, né, que tu começou a treinar a paçoca faz menos tempo. Tem bastante gente que acha que para adestrar o seu cachorro vai precisar dedicar aí horas do seu dia, vai precisar de às vezes ficar anos e anos e anos até algum resultado, né, para ter algum resultado. Eu queria saber assim, ou às vezes, né, vai demorar muito tempo para começar a ter um primeiro resultado. E eu queria saber tu com as meninas assim, com cada uma delas, quanto tempo para tu conseguir os primeiros resultados que tu teve com cada uma delas assim? Tu tem de cabeça isso? Como é que foi? Da Luísa, que a Luísa, quando eu comecei a treinar, a gente começou e
Foi, assim, treino bonitinho, assim, seguindo, né, uma rotina de treino, foi uns 2 meses. Mais ou menos, a gente já tava num passeio massa. Mas de resultado, já no primeiro treino, eu já notei que ela já tava diferente. Já Que no legal. primeiro treininho, assim, ela já conseguiu me acompanhar, então foi bem legal, assim. A paçoca, a gente demorou um pouquinho mais, assim, para ter os primeiros resultados, mas eu acho que, assim, em um mês ela já estava muito diferente, né? Então, na rua, que demorou um pouco mais, mas porque o mês passado choveu o mês inteiro, né? Então, eu não consegui levar os treinos para rua e acabou ficando dentro de casa só, né? Uhum. Então, a gente não avançou tanto como eu queria na rua, mas mesmo assim, agora faz 2 meses que eu tô treinando a paçoca também, a rua tá muito melhor com ela, muito melhor. Já dá pra sair sem se incomodar também. Que bom, que bom. Então, e tu acha isso muito tempo? Tu acha isso muito demorado? Tu acha isso pouco tempo? Que tu achava que ia demorar mais? É pouquíssimo tempo. Meu Deus do céu. Eu fico imaginando que 5 anos de trauma resolver, vamos dizer assim, em 2 meses. Né, gente? Meu Deus do céu. Eu achei que ia ser muito demorado, principalmente com a Luísa, né, que era um pouco mais difícil. Achei que ia um ano para mais, assim, com ela, e foi super rápido. É surpreendente. É surpreendente. E assim, agora um assunto bem polêmico, é uma pergunta que eu recebo com bastante frequência e quero que tu responda para as pessoas. Ah, tu falou ali antes que a Luísa não aceitava petisco na rua, né? Não sei se a Paçoca aceitava. Eu até fiz uma Não, enquete numa. a paçoca Não aceitava? não aceitava também. E isso que eu acho legal falar que a paçoca é esfomeada, tá? Ela é. Gente, ela pode estar fazendo qualquer coisa dentro de casa que ela para imediatamente e vem com comida, assim. Ela faz qualquer coisa por comida, mas na rua não tinha jeito. Podia esfregar na Não. cara dela que ela não pegava. Mesmo que fosse algo muito saboroso, sei lá. Ela não pegava. Um dia eu levei salsicha e ela pegou, pensei, opa, ela cuspiu de volta. Tipo, só pegou na boca e soltou. Ela não aceitou. E aí, bom, já que tu tinha aí as duas, né? Tanto a Paçoca quanto a Luísa, que não aceitavam petisquinho, né, na rua. Eu te pergunto, mesmo assim tu conseguiu ter resultado, né? Mesmo assim tu conseguiu. E aí eu te pergunto, o que que tu diz para essas pessoas que às vezes, enfim, eu recebo todo tipo de perguntas que tu pode imaginar, né? Aquela pessoa que diz, ai, porque com esse cachorro aí, ó, que tu tá mostrando aí a Luísa e com a Paçoca, é fácil, então aceita o petisco, ai, não sei o que é o petisco. O meu cachorro não aceita petisco, eu nunca vou conseguir ter resultado. O que que tu diria para essa pessoa, André? Gente, não é o petisco que treina o cachorro. Não é o petisco. Se fosse isso, era só jogar um monte de petisco e tava feito, né? Tava tudo resolvido. Os treinos não são focados nisso, né? Então, a gente que treina, seguindo o método certinho, né? Fazendo tudo bonitinho e não precisa. Hoje elas aceitam petisco, né? Mas a gente construiu isso, não foi assim do nada, foi uma fórmula mágica ali, pá. Elas não aceitavam, não tinha jeito. Mas hoje elas aceitam, facilita a minha vida com certeza. Mas eu fiquei muito, muito, muito tempo treinando elas sem petisco. Então, e tá tudo certo. E a gente evoluiu também. Então, não é o petisco, não. Isso não é desculpa. Perfeito. Que legal, achei bem legal que tu falou isso, porque é bem comum o pessoal achar que não tem como, né? Ai, como é que eu vou ter um cachorro tranquilo na rua se eu não posso corrigir? Eu não posso dar um tranco, eu não posso dar um petisco, eu não consigo usar um petisco. E aí, tem solução? Tem solução. Legal, legal. Perfeito. O pessoal gostou que relato lindo sobre a história da Paçoca. É emocionante, Débora. É emocionante, né? Olha, eu lembro que eu chorei. Eu lembro quando eu recebi a tua mensagem com a foto, eu chorei, assim. Eu acho que até te mandei uma foto eu chorando, né? Porque assim, caramba, acho que só. Ai, não vou eu chorar na live também. Vou morrar meu Eu já tava delineado. chorando, vou virar um chororô todo. Mas assim, caramba, a gente que. Cada
passa o seu perrengue com o seu cachorro. Eu passei os meus perrengues com os meus cachorros. Eu tava ontem vendo umas coisas em relação ao Mock e tal, e daí tava me lembrando, caramba, quando eu peguei ele, e para o pessoal que não sabe, eu tive que doar ele por 2 anos, ele teve que morar longe de mim por 2 anos, por conta dos problemas de comportamento dele, então foi assim, muito gratificante ver não só o meu, mas tipo outros cãezinhos também se transformando a vida, né? Na verdade, tu mesma transformando a vida do teu cachorro. Então, cara, é muito legal. Isso é muito legal. É muito bonito e ver que é um cachorro que é que nem pessoa, né? Aquela coisa, tem tudo pra dar errado e dar certo. É surpreendente. Ai, todo dia eu penso nisso, gente. Como ela era, como ela chegou pra gente e agora. Assim, a gente tem um longo caminho ainda pela frente, tem muitas coisas que a gente precisa ajustar ainda, mas assim, em 2 meses a gente ter evoluído tanto é a melhor coisa, assim. Então, ai, eu acho, até se Mônica, se me permite aqui abrir umas aspas, que foi graças ao curso que, né, as nossas conversas, enfim, troca de experiências, né, dentro das aulas do Tutora Faixa Preta, que eu percebi que a Paçoca provavelmente tinha uma situação de saúde, né, uma coisa que eu provavelmente só ia perceber quando chegasse num ponto crítico, né, que aí ia ter outros sinais, né, mais visíveis. Então, o curso abriu muito meus olhos para essa questão e, de fato, quando eu levei na veterinária, ela até me olhou meio assim, daí, e era exatamente o que eu imaginei, né, que a Mônica já tinha comentado também, né, de algumas outras alunas, e a gente consegue, hoje em dia, estar tratando essa situação de saúde dela também, graças à doutora Faixa Preta, né, então era uma coisa que eu sempre vou ser muito, muito grata. Ela sentia dor, a gente não sabia, né, eles não falam, não demonstram, então isso para mim, eu acho que é uma das coisas que mais vale mesmo. Não sei nem o que te dizer, assim, tá? Bom, primeiro, obrigada pela confiança, né? Sempre, mas assim, eu acho que é bem importante que tu trouxe esse ponto, porque às vezes a gente nem sabe que o cachorro tá com dor, a gente não. É que nem tu falou, eles não falam, né? Eles não falam português. A gente fala português. Eles não falam português, eles não conseguem dizer pra gente, oi, com licença, eu tô com dor, né? Eu sempre vou, até assim, fazendo um parênteses, assim, a gente fala, né? Eu, ano passado, tive, 2022, comecei a sentir umas dores na perna e tal, e daí fui investigar. Mas eram dores assim, nada demais, sabe? Eram pequenos desconfortos. Fui descobrir que eu tinha um problema a vida inteira no quadril, que eu sentia desconforto e eu achava que era normal. A vida inteira eu tive dificuldade para me sentar, para andar, para fazer coisas normais, e era um problema que eu tinha. Só que eu falei, eu fui no médico e disse, eu tô com dor aqui, tá desconfortável, eu sento e não fica muito bom. O cachorro não consegue fazer isso, né? Ele não consegue nos dizer, eu tô com dor. Na verdade, ele diz através da linguagem canina, através dos problemas de comportamento que a gente vai identificando, né? Então, é uma coisa muito sutil. E eu fico muito feliz que tu tenha ido atrás, investigar e descoberto, porque, caramba, isso, né, que nem tu falou, às vezes a gente espera chegar num ponto crítico para descobrir as coisas. Então, parabéns por ter ido atrás. Não só parte comportamental, mas realmente estar preocupada em estar constantemente dando uma vida mais saudável para as 3, porque querendo ou não, dor faz parte de saúde, né? Uma vida saudável, uma vida sem estresse, uma vida feliz, uma vida tranquila, que todas vocês merecem. Então, parabéns pela dedicação toda as meninas. Já vou chorar de novo. Ai, tá bem, né? Começar a chorar com todo mundo nas lives, socorro. Ai, gente, que coisa. Mas realmente é bonito, gente, assim, ai, eu não sei nem o que dizer. É muito, muito legal. Toda essa evolução e toda essa felicidade que fica na casa, assim, de ver eles evoluindo e aprendendo e a gente tendo uma rotina mais leve, é muito gostoso. Às vezes a gente nem se dá conta do quanto a gente estava precisando, assim, né, ter essa reformulação, assim, no nosso dia a dia, né, até acontecer. Incrível. E, assim, só pra gente
terminar sem se lavar em choro. Para o pessoal que está começando agora, para mãe de pet, se tu tivesse um recado para a Andréia do passado, né? Para a Andréia do passado, na verdade, a Andréia do passado tu não tem como dar um recado, tu tem como dar um recado para quem está assistindo aqui, né? Mas assim, se tu pudesse elencar, de repente, assim, dois erros que te atrasaram para chegar nesse resultado e dois acertos que te fizeram chegar mais rápido. Se tu pudesse dar duas dicas para as pessoas do que não fazer, ou assim, do que te atrapalhou nesse meio do caminho, e duas dicas do que fazer para chegar mais rápido. Vamos começar pelos erros, assim. Eu totalmente improvisado aqui, me surgiu essa ideia agora. Acho que a gente pode finalizar com uma mensagem mais sucinta pro pessoal. Mas se tu pudesse sim dizer pro pessoal, ó, fiz isso aqui, ou não, né? Isso aqui atrasou a minha jornada, atrasou a minha chegada neste resultado, né? Em poder proporcionar essa vida mais tranquila para as minhas cachorras que eram reativas, ansiosas, medrosas, né? Com traumas. O que tu diria que assim foi, de repente, uma ou duas coisas que atrapalharam a tua jornada? Ou até, se tiver mais algum, assim, quiser fazer bullet points. Meu Deus, deixa eu pensar, né? Tanta coisa. Mas acho que o que me atrapalhou, que é o principal, assim, que atrasou essa nossa melhoria, foi falta de conhecimento. E o conhecimento tá aí, né, gente? Tá aí. Então, falta de conhecimento com certeza atrapalhou muito. E outra coisa foi escutar qualquer adestrador que a gente tem por aí, qualquer coisa que a gente vê na internet, sem realmente ter buscado entender mais. Acho que foram as duas principais coisas assim que me atrapalharam, né? Que me atrasaram. E aí, né, em contrapartida, a partir do momento que eu comecei a ter conhecimento, né, sobre linguagem canina, enfim, sobre tudo, sobre o adestramento positivo, a minha visão mudou muito sobre os cachorros de modo geral, sobre as minhas filhas. Então, isso me ajudou bastante, né, abriu bastante a mente para as coisas que eu precisava e preciso fazer. E com certeza ter entrado para o Tutora Faixa Preta foi o principal. Mas eu participei de jornada antes também. Foi assim que eu conheci a Mônica. Na época era uma outra jornada, né? Acho que era uma outra, enfim, era um outro evento na época, mas agora esse evento agora é inédito. É a primeira vez que está acontecendo. Então aproveitem, até porque, vou fazer 2 parênteses aqui. O evento que a Andrea participou na época não tinha conteúdo prático, né, Andrea? Não tinha nada prático, né? A jornada do cão reativo vai ter conteúdo prático, inclusive o aquecimento. Todos os dias está tendo conteúdo prático, né? E eu estou fazendo. Tá fazendo, né? Eu te vi hoje na live participando. Então, e vai dizer que não, eu não tô dando ali tintim por tintim do que fazer. Tá bem certinho. Exatamente como a gente tem dentro da plataforma. Então, pessoal, não dê bobeira. Bem completinho. Aproveitem, gente. Aproveitem que tem oportunidades que não batem na porta 2 vezes. Aquela vez não tinha. E outra que agora também, no final da jornada, a gente vai ter um sorteio super especial. Que eu não posso falar mais, mas no teu não teve sorteio, né? Não teve nada de presentinho. Agora, olha só, agora eu tô mimando o pessoal. Bom, eu queria te perguntar uma coisa que eu acho que uma última pergunta só pra gente finalizar. Tu passou por 2 adestramentos, né, presenciais. Eu tinha tido 2 experiências de adestramento presencialmente. O que tu achava? Tu pensava que assim, já tinha te passado pela cabeça fazer adestramento online, um curso de adestramento para tutoras, para mães de pet? Tipo, como é que isso soava na tua cabeça e como é que isso soa hoje, né? Eu nem sabia que isso existia. Né? Eu não sabia que isso podia existir, enfim. E eu sempre fui meio preconceituosa com coisa online, né? Que coisa de se dizer, né? Mas aí com a pandemia chegou aí para me dar um chacoalhão, né? Ver que eu era online ou não era nada, né? Então, essa questão do adestramento eu tinha uma visão muito de, assim, de ter que... Eu achava que tinha que enviar o cachorro para um centro de treinamento, por exemplo, né?
ou ter alguém que viesse na minha casa, assim, tipo, sempre, por muito tempo, para ensinar meu cachorro, e eu só pegasse ele prontinho. Pronto, deu, né? Então era uma visão, assim, bem limitada que eu tinha, muito errada, né? E aí, quando eu vi, né, eu recebi ali as informações do curso da Mônica, comecei a olhar, no começo eu fiquei meio assim, porque eu pensei, ai, gente, online, não, eu acho que eu não sou capaz de aprender, porque eu não tenho, né, todo esse conhecimento, todo esse jeito, né, talvez eu não consiga. Aí eu pensei, vou participar da jornada, né? Aí na jornada eu me identifiquei, comecei a ficar mais tranquila também, vi alguns depoimentos de outras alunas, né? Que passavam por situações parecidas e tiveram bons resultados. Aí eu pensei, não, então não dá certo, vamos lá, vamos tentar, né? Alguma coisa a gente vai aprender. E foi uma mudança de vida, no fim das contas, né? Foi muito, muito melhor do que eu esperava. Que legal. Então, um adestramento online não é desculpa para não ajudar o cachorro. Não é. Até porque a gente tem muito acompanhamento, né? A gente tem aula toda semana, mais do que uma vez por semana, né? Aula ao vivo. Então, não tem desculpa. A gente tem conteúdo gravado, mas a Mônica tá sempre aí, né, pra gente. Então, não tem desculpa não, gente. Legal, legal. Muito, muito obrigada, então. Só o pessoal